Então aqui o assunto escalas maiores, formação dessas escalas maiores. A gente viu que o padrão das escalas maiores, quanto aos intervalos, é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. De onde vem isso aqui? Nós vimos na aula passada que é a partir da escala modelo. Então tomou-se essa escala de dó maior, que vem lá da invenção grega, que era o modelo jônico, né? Você pegou a escala de dó maior e usou o padrão dela para formar todas as outras escalas maiores. Então a gente viu também na aula passada que criar escalas maiores pode ser a partir do tom. Eu dou um tom, por exemplo, Fá maior, e você vai fazendo as análises e a alteração para deixar desse jeito: tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Então se você pegar a escala de Fá maior, você vai perceber que de Fá para Sol é tom, tá certo? Sol para Lá é tom, tá certo? Agora o próximo intervalo é semitom, e de Lá para Si é tom, então teria que alterar o Si, trazer ele mais para cá para ficar, e Si bemol para ficar semitom. Aí ficou tom, tom, semitom. Agora de Si bemol para Dó, já que é uma escala, é uma sequência, né? Depois do Si vem o Dó. Agora ficou o tom, não tá certo, Si bemol para Dó. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom, tá certo, porque a escala começa em Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Agora só falta uma nota, que é o Fá. E de Mi para Fá já é semitom. Então a escala de Fá maior, como vimos na aula passada, ela tem uma alteração no Si bemol. Então ficou Fá maior, tem um bemol que é o Si. Então essa foi a forma que a gente viu na aula passada. Agora nós vamos trabalhar ainda o assunto formação de escala, só que usando agora o padrão dos livros, né? Que é esse aqui, ó. Presta atenção. Aqui eu tenho uma escala modelo: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala de Dó maior. Vou até colocar aqui a informação aqui do tom. Agora vamos, não preciso fazer uma análise que vocês já sabem, que é tom, tom, semitom, porque é a modelo, tom, 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 semitom. O que eu vou fazer? Presta atenção. Vamos usar regras. Primeira regra: divide-se a escala formadora, ou formadora, eu vou chamar de base também, né? A escala formadora ou a escala base, que vai ser usada para criar nova escala, em dois tetracordes. Então vocês vão dividir a escala formadora, padrão ou a escala base em dois tetracordes. Veja que a palavra tetracordes tem a ver com 4, né? Porque são 4 sons. Então usou-se esse termo tetracorde. Então eu vou dividir. A primeira coisa, a primeira regra. Então se eu tenho 8 sons, porque aqui é uma escala octofônica, né? Ela tem 8 sons. O que eu vou fazer? Dividir em duas partes. Então aqui eu Dó, Ré, Mi, Fá. 4 sons, né? Dividir. Agora eu tenho 2 tetracordes. Beleza? Essa é a primeira regra. Segunda regra. Isso está nos livros, tá? Segunda regra: usa-se o segundo tetracorde para formar ou gerar a nova escala. Então o que vocês vão fazer? Qual é o segundo tetracorde? A regra diz que é para usar o segundo. Qual é? Quais são as notas? Sol, Lá, Si, Dó. Perfeito, Sol, Lá, Si, Dó. E eu vou usar ele para formar a nova escala. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a clave de Sol e vou trazer esse segundo tetracorde para cá. E vou colocar aqui as notas Sol, Lá, Si, Dó. Uma observação importante: se aqui tivesse alguma alteração, viria também. Tá? Nessa escala aqui, por exemplo, se nessa escala que tivesse 3 bemóis, os efeitos dos 3 bemóis viria, porque vem tudo de lá que é original, ok? Bom, agora vocês têm aqui o início de uma nova escala, certo? Terceira regra: completa-se a escala, já que ela é octofônica, né? Completa-se a nova escala. Minhas letras são ruins, tá dando para entender, né, gente? Obrigado. Completa-se a nova escala. Então, quais são os próximos sons que eu vou colocar? Ré, Mi,
Fá, Sol, perfeito. E agora a última regra, parece que vai caber aqui. Analisa-se os intervalos e faz-se alterações. Agora as alterações é só se necessário, né? Vão sair alterando por qualquer motivo, se necessário. Então, vamos lá. Quarta regra. Analisa-se os intervalos. Vocês vão analisar tom, tom, semitom. E tem que estar igual ao padrão. Se não tiver, você faz alterações usando sustenido ou bemol. Nunca sustenido e bemol, hein? Senão vai dar uma bagunça. Faz as alterações se necessário. Vamos lá, é o que a gente vai fazer agora. Então aqui nós temos uma nova escala que foi trazido o segundo tetracorde. Nós completamos, não é? E agora a gente vai analisar. Vamos lá? De Sol para lá, é tom ou semitom? De lá para Si. Si para Dó. Muito bem, semitom. Então tá certo até aqui, né? Dó para Ré. Ré para Mi. Do jeito que está aqui, Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. Então, nós vimos que não está igual o padrão ali. Ou seja, esse segundo tetracorde tem que ser alterado, né? Isso aqui. Aqui é para ser tom, tom, semitom. E não tom, semitom, tom. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho de Ré para Mi, tom. Mi para Fá está semitom. O que eu faço? Eu coloco um bemol no Mi ou um sustenido no Fá? Sustenido no Fá. Eu vou empurrar o Fá para lá. Então, altero o Fá. E agora, o Fá chegou perto do Sol. Então, aqui deixou de ser tom e passou a ser semitom. E aqui, o Mi para o Fá sustenido deixou de ser semitom. Eles se separaram, passou a ser tom. E agora está correto, né? Então, nós temos aqui a escala geradora de Dó, que gerou a escala de Sol maior. Agora aqui a gente tem a escala de Sol maior. Antes era só uma escala de Sol, porque tinha Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mas agora ela é Sol maior, porque tem um sustenido. Qualquer uma dessas escalas geradora de nova escala, né? Vocês usam o segundo tetracorde para formar as escalas maiores com sustenido. Certo? Para formar as escalas maiores com sustenido. Quando for com bemol é diferente. Quando for formar escalas maiores com bemóis, vocês vão fazer o inverso disso aqui. Vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar o primeiro tetracorde e vão colocar como segundo na nova escala. Certo? Então, se você quer formar as escalas maiores com bemóis, você vai usar essa regra, só que inversa. A primeira regra que é inversa. Não, a segunda regra é inversa. Vocês vão pegar o primeiro tetracorde e colocar como segundo da nova escala. Tá bom? Então, vou pegar aqui isso aqui, por exemplo. Vamos formar a primeira escala maior com bemol. Então, se eu pego o primeiro tetracorde, é Dó, Ré, Mi, Fá. E eu coloco como segundo da nova escala. Então, eu vou pegar aqui, ó, clave de Sol, e vou trazer o primeiro e vou colocar como segundo. Vou colocar mais agudo, bem aqui, ó. Continua sendo Dó, Ré, Mi, Fá. Só porque não é mais grave, mas são as mesmas notas, Dó, Ré, Mi, Fá. Coloquei como segundo. E agora eu preciso completar a escala, porque tem 8 sons. Então, eu vou completar. Si, Lá, Sol, Fá. Agora eu tenho uma outra escala, né, que foi formada a partir da escala modelo de Dó. E agora eu vou fazer o que? A análise, né? E vou ver que entre o Lá e o Si é para ser semitom. E tá tom. Veio de Lá assim, ficou tom. Então eu coloco um Si bemol. E agora eu tenho a escala de Fá maior, que é a escala maior usando bemol. E aí você vai fazer uma nova escala, a mesma coisa. Separa em 2 tetracordes, pega o primeiro, com alteração e tudo, e coloca como segundo da nova escala. E aí permanece a regra para os bemóis.
Mesmo sempre na mesma sequência. Exatamente, tá bom? Então, para formar sustenido é de um jeito e formar com bemóis é o inverso, a segunda regra. Tranquilo, deu para entender? Bom, não vai dar tempo de falar do ciclo das quintas, infelizmente, mas próxima aula a gente fala, né? Porque hoje eu atrasei. Vamos lá, vou repetir. Aqui você aprendeu, nesse lado do quadro, a formar as escalas maiores com sustenido. Então você pegou a escala modelo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que poderia ser também a de Sol, qualquer uma, mas pegou essa aqui como modelo e você vai formar a primeira escala a partir dela usando bemóis e não mais sustenido. Então o que você faz? Você vem para essas regras, divide-se em duas partes, aí divide. Só que quando chega na regra 2, usa-se o segundo tetracorde para formar a nova escala, você vai fazer o inverso. Você vai usar o primeiro tetracorde, Dó, Ré, Mi, Fá, e vai usar como segundo da nova escala. Dó, Ré, Mi, Fá. Eu trouxe para cá, botei mais agudo para ficar melhor a grafia. Pronto, fiz isso. Agora eu completo a escala, né, que é a terceira regra. Se ela é uma escala de 8 sons, só tem 4 do lado de lá. Então eu completo para cá com mais 4. Completei, agora virou uma escala de Fá, ainda não é Fá maior. Para ser Fá maior, eu fiz a análise e alterei o Si, coloquei um bemol no Si. E aí virou a escala de Fá maior com um bemol. Beleza? A dica é, toda vez que criar uma nova escala, tá bom? Vocês empurram a sétima nota. Vocês trazem as alterações, vai ser a mesma mecânica, é padrão. Você empurra a sétima nota aqui, bota um sustenido. Quando vocês forem formar com bemóis, vocês sempre puxam a quarta nota para cá com bemol. Esse é um padrão. Vocês vão perceber isso, tá bom?